Dando continuidade à resolução da atividade, então vamos lá. O que a questão 3 está dizendo? Um caminhão-tanque capotou na estrada, derramando nela 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4. Os técnicos do órgão de saneamento ambiental utilizaram cal viva, CaO, para neutralizar o ácido. Considerando a equação a seguir, que representa a reação envolvida, determine a massa mínima, então ele quer a massa de cal, que deve ser empregada no processo. Aqui ele não está tratando de quantidade de matéria, ele quer saber a massa. Então vamos lá. Primeira coisa a analisar, se a equação está balanceada. Então, como a gente observa aqui, esse 1 aqui eu acho que foi algum erro de digitação, desconsiderar. Então, vamos lá. Aqui, ó, observe os coeficientes, não tem nenhum. Então, a gente vai ter que analisar se a equação está ou não balanceada. Aqui eu tenho um átomo de cálcio, aqui do lado dos produtos também. Do lado dos reagentes, eu tenho dois hidrogênio. Do lado dos produtos, também 2 hidrogênio. Oxigênio, eu tenho um aqui, 1 vezes 4, 4. Então, 1 mais 4, 5 oxigênios do lado do reagente. Do lado dos produtos, 1 vezes 4, como não tem nenhum valor aqui, fica subentendido 1, dá 4. Mais um oxigênio daqui, 5. Então, 5 oxigênio do lado dos reagentes, 5 do lado dos produtos. Falta analisar somente o enxofre, que eu acho que eu não analisei ainda. Aqui do lado dos reagentes eu só tenho um átomo, do lado dos produtos também. Então a equação está balanceada. É o primeiro passo. Então vamos para o segundo. Vamos reler a questão novamente. Um caminhão-tanque capotou na estrada, derramando nela 4, toneladas de ácido sulfúrico, que é essa substância aqui. Os técnicos do órgão, deixa eu voltar aqui porque a caneta está com problema. Então, vamos lá. Caneta. Derramando nela 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, que é essa substância, como a gente já viu. Os técnicos do órgão de saneamento ambiental utilizaram cal viva, que é o CaO, para neutralizar, que é essa substância aqui. Considerando a equação a seguir, que representa a reação envolvida, determine a massa de cal, essa substância aqui, que deve ser empregada no processo. Então, quando foi derramado 4, toneladas de ácido sulfúrico, ele vai ter que reagir com essa substância aqui para ocorrer uma reação de neutralização desse ácido. Então, quando eu tiver 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, vai ser necessário quanto de massa de cal para neutralizar essa quantidade de ácido aqui, é o que a questão está pedindo. Como ele fala em massa, eu vou ter que determinar a massa molecular dessas duas substâncias, ou massa molar, como vocês queiram chamar. Como é que eu faço isso? Já até expliquei aqui que isso vai ser o primeiro passo. Determinar a massa molar das substâncias que vamos trabalhar. Então, aqui, massa do cálcio, né? Então, vamos lá, do CaO, da cal viva no caso, né? Não é do cálcio. Então, quantos átomos eu tenho aqui do cálcio? 1. Qual é a massa atômica, né, do cálcio? Então, isso a gente verifica lá na tabela periódica. Se vocês constatar lá na tabela periódica, a massa do cálcio é 40. Então, 1, que é o número de átomos do cálcio, vezes a massa atômica dele, que é um valor tabelado. Também só tem um átomo do oxigênio vezes a massa atômica dele. Então, observe que é 1 vezes a massa atômica mais 1, que é o outro átomo de oxigênio, só tem 1, vezes 16, que é a massa atômica dele, do oxigênio. Fazendo esse cálculo, eu encontro o valor 56 gramas por mol. Então, preciso também determinar a massa molar do ácido sulfúrico. Então, eu tenho quantos hidrogênio aqui? 2. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Mais quantos átomos de enxofre?
vezes qual é a massa atômica do enxofre, se a gente analisar na tabela periódica, 32, mais quantos átomos de oxigênio? 4 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Massa atômica são valores que são tabelados, a gente consulta a tabela periódica para pegar esses dados. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora bonitinho, não esqueçam de colocar os parênteses para evitar erro, vai dar o valor 98 gramas por mol. Então, determinei a massa molar das duas substâncias que eu vou analisar. Vamos para o próximo. Né? Então, vamos montar a equação para desenvolver a regra de Tris. Ele disse que nesse acidente, né, houve um derramamento do ácido sulfúrico. Eu vou precisar de quanto de massa, né, da cal viva aqui para neutralizar esse ácido aqui. Então, são essas duas substâncias que eu vou trabalhar, tá aqui. Coeficiente de cada uma, como a gente pode ver aqui, tanto da primeira, que está do lado dos reagentes, como o outro reagente, todos. Então, eu coloquei aqui, é 1 vezes a massa molar que a gente achou dele, está para 1, que é o coeficiente aqui do ácido sulfúrico, vezes a massa molar que a gente também determinou aqui na questão. Continuando as informações, eu quero saber quanto da cal viva, né? Voltando aqui na questão. Ele está falando da cal, né? Cal viva. Então, quanto do cal vivo vai ser necessário para neutralizar essa quantidade aqui do ácido? Então, vamos lá. X, eu vou colocar abaixo aqui dos dados da cal viva, porque é o que eu quero saber, está para 4,9 toneladas do ácido sulfúrico. Então, como aqui as informações estão grama por mol e aqui está grama por mol, eu não preciso passar aqui de toneladas para grama, porque eu vou achar o valor em toneladas também. Então, vamos lá. Montando isso, informações da cal viva abaixo das informações de cal viva, do ácido sulfúrico abaixo do ácido sulfúrico. O que é que eu tenho que fazer? Regrinha de Tris, multiplica-se meio pelos extremos. Então, vai ficar x vezes 1 vezes 98, como está aqui descrito, igual a 4,9 toneladas vezes 1 vezes 56. X é o que eu quero saber, então eu isolo. Então, x vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. Feito isso, né, o que eu vou fazer? X não está sendo multiplicado por 1 vezes 98. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Colocando essas informações na calculadora, não esquecendo do parêntese, porque se eu for fazer direto, tenho que colocar o parêntese. Abre o parêntese, coloca essas informações, 4,9 vezes 1 vezes 56, fecha o parêntese. Divide, abre parêntese, 1 vezes 98. Então, aqui, fazendo esse cálculo bonitinho, não esquecendo dos parênteses, a gente acha que a gente vai ter um total de 2,8 toneladas, né, do CaO, da cal viva. Então, para neutralizar essa quantidade aqui de ácido que foi derramada no acidente, eu vou precisar de quantas toneladas da cal viva? De 2,8. Isso aqui está em tonelada. Se eu quiser passar para quilograma, como é que eu faço? Uma tonelada equivale a quantos quilogramas, né? 1000. Então, se eu tenho 2,8 toneladas, né, equivale a quantos quilogramas? Então, tonelada abaixo de tonelada, quilograma abaixo de quilograma. Fazendo aqui uma regrinha de 3, multiplica-se meio pelos extremos. Eu não coloquei detalhado, mas se vocês fizerem esse mesmo passo a passo que eu fiz nas questões anteriores e nessa questão aqui, vocês vão estar encontrando o valor 2.800 quilogramas de cal viva, certo? Então, aqui está os dados em tonelada e aqui ele está, né, em quilograma, ok? A próxima questão também é um cálculo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para um próximo.